Vamos lá, amigos, falando agora da súmula 392 do TST, que vai falar da competência material da Justiça do Trabalho e que foi ali alterada em 2016. No final de 2016 sofreu uma alteração importante aqui sobre as ações que podem ser ajuizadas perante a Justiça do Trabalho quando o tema é acidente de trabalho, danos gerados ali pelo trabalho. Então, vamos aqui para a redação dela, nós vamos ver que ela remete ao artigo 114 da Constituição, que é um dos mais importantes aqui para o processo do trabalho. Por quê? Porque o 114 da Constituição traz o rol de situações e matérias que podem ser levadas à Justiça do Trabalho, dentre eles o inciso 6º, que está totalmente atrelado à nossa súmula. Vejam lá, ó, vamos aqui, ó, que nos termos do artigo 114, inciso 6º da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas. Vamos, por enquanto, parar aqui. Vejam o seguinte, essa súmula, essa ideia, originalmente, foi criada em 2003. Então, essa súmula ela foi editada em 2003. Depois, 2004, veio a emenda 45 e incluiu esse inciso 6º. Então, primeiro, o TST trouxe essa ideia, um ano depois, um ano e pouco depois, o legislador, por meio da emenda 45, que ampliou a competência da Justiça ao Trabalho, incluiu esse inciso 6º. Então, vamos discutir dano moral e dano material, decorrentes ali da relação de emprego. Pode ser um dano que esteja relacionado a acidente de trabalho, a doenças equiparadas a acidente de trabalho ou qualquer outra situação, como uma promessa de emprego que não foi cumprida, uma promessa séria de emprego que não foi cumprida e por não ter sido cumprida gerou dano ao empregado. Essa situação é da Justiça do Trabalho? Sim. Fui humilhado? Sim. Então vejam que são todas as situações envolvendo a relação de emprego que geram dano moral e material que serão levadas à Justiça do Trabalho. Agora, pessoal, qual foi a alteração realizada em 2016, que eu falei para vocês? No finalzinho de 2016, o TST incluiu esse final que nós vamos ver agora. Então, no final de 2016, o TST falou o seguinte, ó, ainda que essas ações tenham sido propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Ou seja, quem está ajuizando a ação para pedir dano moral e material? Os dependentes ou os sucessores, porque infelizmente o trabalhador morreu. Antes havia discussão, inclusive com uma súmula do STJ, se esses dependentes, se esses falecidos iriam à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho, porque havia o entendimento de que seria da Justiça do Trabalho apenas quando ajuizada pelo trabalhador. Só que não. Vejam que, independentemente de quem está ajuizando a ação, se é o empregado ou se são os seus dependentes ou sucessores, o tema a ser analisado é absolutamente o mesmo. O tema a ser analisado é dano que decorre da relação de emprego, dano que decorre de acidente de trabalho. Então, se o empregado, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho, mas graças a Deus está vivo, ele pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho buscando esse dano. Se, infelizmente, o trabalhador tiver falecido nesse acidente de trabalho, caberá à própria Justiça do Trabalho o ajuizamento das ações, agora por sucessores, por dependentes. Infelizmente, havendo falecimento do empregado, a legitimidade para o ajuizamento da ação seria dos seus dependentes sucessores. Mas isso não muda a competência porque ela é material. Veja que a competência não é pessoal, ela não vai variar em virtude de quem é parte na ação. Não, a competência é material.
em qualquer uma das duas situações, qual é a matéria? Dano em virtude de acidente de trabalho? Então, Justiça do Trabalho, nos termos do já falado artigo 114, inciso 6º da Constituição Federal. Então, ainda, mesmo que proposta por dependentes ou sucessores. Cuidado para a questão não querer retirar aqui, colocar um salvo, retirando essa situação da Justiça do Trabalho, porque está errado. Perfeito, meus amigos, bons estudos, daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.